Olá, estamos aqui nos estúdios da AllTV ao vivo com mais uma edição do programa Urban View, um olhar sobre as cidades, programa que é uma produção da Urban Systems e que tem a apresentação minha, Gilberto Branchi, e também a participação da Sandra Lanza na produção e também aqui já aguardando a participação de vocês. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, bom dia, Gilberto, como vai? Bom dia. E bom dia, boa tarde, boa noite a você que está com a gente mais uma edição do Urban View. Sejam todos muito bem-vindos. E essa edição do Urban View traz mais uma entrevista especial, mais um especialista aqui da sua área de atuação. Nosso convidado de hoje é o Fernando Libardi, que é sócio-diretor da empresa chamada Buildings. Tudo bem, Fernando? Como vai? Tudo bom, Gilberto? Tudo jóia, Prazer estar com você. Bem-vindo. Obrigado, Sandra. Muito obrigado por comparecer e aceitar nosso convite aqui para o Urban View. O Urban View de hoje vai explorar aqui a especialidade do Fernando, que é o mercado imobiliário corporativo. Então, o nosso olhar da semana, né, o tema desse programa, que você vai ver aí na tela, é imóveis corporativos. Quais as tendências e desafios desse mercado? A gente quer conversar com o Fernando aqui, discutir, entre outros temas, um panorama desse setor, como é que está esse setor, quais são as previsões para os próximos anos, quais são os desafios na hora de planejar e construir imóveis corporativos e também saber dele, a opinião dele, se investir em edifícios comerciais é um bom negócio. Então, antes de começar a entrevista com o Fernando, eu vou pedir para a Sandra contar aqui para a gente as várias formas que vocês que estão nos assistindo ao vivo aí têm de participar do programa Urban View. Muito bem, Gilberto, muito bem lembrado. 1001 maneiras de você participar. Você que está nos assistindo pelo site da AllTV, você pode participar com perguntas, comentários. Basta você fazer o seu login, você vai receber uma senha no seu e-mail e aí você participa ao vivo com a gente aqui no Urban View. Se você está nos assistindo pelo site da Urban Systems, toda terça-feira, meio-dia, a gente está ao vivo aqui na AllTV. E uma outra maneira de você participar, né, Gilberto, tem a nossa enquete hoje. Exatamente. Todo Toda programa... semana a gente prepara uma enquete para vocês poderem participar com a sua opinião ao vivo. Exatamente, uma enquete sempre relacionada ao tema que a gente está se propondo a debater aqui no Urban View. E hoje a enquete, para você votar lá no site da Urban Systems, www.urbansystems.com.br, é: investir em edifícios comerciais é um bom negócio? São 3 opções para você: sim, muito, sim, mas mixando o portfólio, e não. Então, durante o programa, você tem a chance aí de participar e lá no final do programa a gente dá o resultado para vocês e o nosso entrevistado comenta o resultado. Eu estou aguardando a sua participação. Muito bem, para começar a nossa entrevista eu queria apresentar o Fernando. O Fernando Libardi tem formação em publicidade e propaganda pela Unimep e em multimídia computacional. Ele é diretor da associação CoreNet Global e sócio-diretor do Buildings, uma empresa especializada em pesquisa imobiliária corporativa. Então nós vamos já começar o nosso programa aqui perguntando para o Fernando. Aliás, antes de começar a pergunta do Fernando, eu queria até mostrar aqui, ó, o Buildings, que é a empresa do Fernando, que é uma empresa especializada em pesquisa imobiliária, produz também, como um subproduto do trabalho dele, essas revistas Buildings, né? Essas 2 revistas que eu estou mostrando aqui para você. A gente tem aqui a edição de escritórios, né? E também a edição de indústrias, ou seja, isso aqui, essas revistas têm conteúdos muito interessantes para quem se interessa por esse mercado, porque são entrevistas, são pesquisas, são dados, é um verdadeiro raio-x tanto do setor de escritórios corporativos, como também do setor industrial. E o Fernando também vai contar para a gente ao final do programa, quem quiser receber a revista ou tiver acesso à revista, como é que pode fazer. Então, ó, Fernando, o mercado imobiliário corporativo em São Paulo, né, pelo menos para a gente que está aqui e assiste as coisas acontecendo, a gente percebe claramente que ele se concentra em algumas áreas, né, algumas áreas bem específicas. Então a gente tem, antigamente era o centro da cidade, depois do centro da cidade a gente migrou para a Avenida Paulista, depois a gente migrou
para a região da Faria Lima. Por sua vez, depois houve uma migração para a região da chamada Berrini, né? E agora a gente começa até a ver um novo polo se formando ali no final da Berrini, quando tem a Avenida Shuksaidan, ali perto dos shoppings Morumbi e Marketplaces, que começam também a receber prédios de escritório. Que fatores que geram esse desenho desses centros econômicos em São Paulo? Ok, Gilberto, obrigado. Bem, como você bem colocou, né? Acho que a cidade de São Paulo, ela teve o seu início ali na região central. Depois dos anos 60, 70, houve uma migração desses escritórios, né? A cidade evoluiu para a região da Paulista, onde se concretizou aquele corredor que nós conhecemos, os edifícios comerciais. Mas acontece ali que logo os terrenos acabaram, né? A Paulista, ela tem um limitante físico ali, e continua sendo uma região procuradíssima, ótimos escritórios, mas o mercado procurou alternativas, né? Então, nos anos 80, teve um forte investimento na região da Berrini, né? E também na região na Faria Lima, mais próximo ali ao Largo da Batata, aquele começo da Faria Lima até o Shopping Iguatemi, né? Então o mercado cresceu, foram investimentos, anos que a atividade construtiva foi muito alta, né? E registrou altos índices de atividade construtiva, né? Agora o Brasil tem uma coisa curiosa assim, que me chama a atenção. Por exemplo, de repente o centro de São Paulo, né, que sempre foi um centro econômico financeiro da cidade, meio que se deteriorou. E a Avenida Paulista vinha passando por um processo de desvalorização também, ou seja, as empresas não estavam mais interessadas na Avenida Paulista porque os prédios começavam a ficar velhos, né? E a localização da Avenida Paulista ela é imbatível, ela está próxima a tudo. E tem a facilidade das linhas do metrô. Linhas do metrô, exatamente. Então eu te pergunto o seguinte, quer dizer, agora parece, eu vi também pelas minhas leituras, que o mercado da Avenida Paulista começa a se recuperar através de retrofit de edifícios. Mas por que o brasileiro tem essa mania de começar a largar aquele polo antigo e já ir para o polo novo, né? O brasileiro ele tem mania da coisa nova, né? Não, na verdade, não sei se é uma tendência do brasileiro, acho que é um pouco eu acredito um pouco na desorganização e falta de previsão do crescimento das cidades, né? Esses corredores, esses polos comerciais, eles não foram pensados, né? Eles são desenvolvidos a partir de oportunidades. É a famosa falta de planejamento urbano. Isso, de terrenos que os incorporadores tinham oportunidade daquele momento, e isso foi acontecendo. Ninguém pensou assim no passado, pelo menos, falou, vamos abrir essa região aqui um dia vai ser um polo comercial interessante. E aqui a gente tem uma perspectiva de terrenos, né? Voltando um pouco, o que acontece? Você tem a Paulista, como você tem o centro do Rio de Janeiro também, que prédios antigos, mas continua sendo ótimas localizações, né? As empresas querem muito esses espaços. Aliás, né? O centro antigo do Rio de Janeiro também está passando por um processo grande de com revitalização, certeza, né? Inclusive com o lançamento de novos empreendimentos e recuperação de edifícios comerciais antigos. Isso. Você tem, acho que hoje o Rio de Janeiro é uma das cidades que mais retrofita edifícios, né? Você tem diversos retrofits nesse momento acontecendo para se ter um produto melhor, tão bem localizado. O Rio, bom, volta a valorizar de novo esses edifícios. Com certeza, volta. Você tem experiências aqui em São Paulo, edifícios que eram comercializados a 50, 60 reais o metro quadrado de preço de locação, foram para 100, 110 reais o metro quadrado de locação pós-retrofit, entende? Então, isso muda o perfil do teu produto. E unindo isso a uma posição que ele já tem ali, cria-se um produto novo na região. Especificamente em relação ao centro de São Paulo, qual a tua opinião, qual a tua visão do que acontece em termos de mercado imobiliário corporativo na região central de São Paulo? Continua em declínio, está se recuperando, pode vir a ser um novo local interessante? Como é que você vê o centro antigo de São Paulo? Olha, eu acho que até um pouco do desejo do paulistano, né, ter esse centro revitalizado, né? A gente conhece por N motivos a questão da violência, Cracolândia, isso torna aquele local mais degradado, mas há alguns projetos, né? A prefeitura tem alguns projetos, os incorporadores olham já o centro com um outro olhar.
E a gente já está ouvindo falar de alguns retrofits sendo planejados, algumas áreas residenciais ali, São João com Ipiranga, tendo valorização, buscando um tipo de profissional liberal que gosta dessa movimentação de cidade, desse centro antigo que é atrativo ainda às pessoas. Na verdade, assim, em termos do centro antigo, parece que tem que haver, no meu entender, uma movimentação conjunta, né, de poder público, Sim. com iniciativa privada. Sim. É aquela história, se o lugar entra na moda de novo, o pessoal vai, né? É o que o poder público está tentando com aquela área da Cracolândia, né? Deu alguns incentivos, mas vamos dizer assim, a ideia ainda não pegou totalmente, né? As empresas, que é quem vão pôr dinheiro no final, tem que comprar a ideia, tem que falar, não, minha sede vai ser aqui e vou colocar, ou um braço da minha empresa vai ser nesse local. E tem que ter a segurança de que o local não vai se deteriorar novamente, né? As empresas têm que pensar daqui 10, 15 anos, né? Agora, conta pra gente, acho que aí a gente pode falar, talvez não só de São Paulo, mas se você quiser falar, claro, até em termos de outras praças, como é que está a distribuição dos imóveis corporativos hoje? Para onde está crescendo o setor? Quais são os fatores mais importantes de atratividade desse setor? Tá. Quando a gente olha Brasil, a gente tem... São Paulo é com certeza o maior mercado. A gente tem no nosso banco de dados aí mais de 2.300 edifícios de escritórios só na cidade de São Paulo, sem contar a região metropolitana. E você tem o Rio de Janeiro aí com 1.200 edifícios. Então, praticamente... o São Paulo é o dobro do Rio de Janeiro. E aí você tem, nessa sequência, Belo Horizonte, Brasília. Esses são, em ordem, os maiores mercados do Brasil, né? Você tem muito interesse hoje no Rio de Janeiro. Essa região central sendo revitalizada, região nova lá, portuária, que houve já essa intervenção do Ministério Público. O famoso projeto Porto Maravilha, né? Isso, né? E as empresas como Odebrecht, Burford, Tishman, já tem empreendimentos prontos lá, sendo prontos os projetos sendo erguidos, né? Então há um incentivo muito grande. O Rio tem essa característica, a região central continua sendo a região dos aeroportos, a região do transporte público. As empresas teve uma migração aí nos 10 últimos anos para a Barra, mas por falta de espaço no centro, as empresas preferem o centro, querem estar... A Barra é muito fácil de mão para você fazer qualquer tipo de deslocamento. Com certeza, né? Então, as empresas, principalmente relacionadas à área de petróleo, querem estar perto da Petrobras, que está em edifícios no centro, né? Quando a gente olha para o Brasil, por onde eu viajo, por onde a gente tem pesquisa, você vê atividade construtiva nesse setor sempre alta. Brasília, Recife, pequenos mercados, por exemplo, hoje como Macaé, Rio das Ostras, o norte do país, investindo em edifícios corporativos, né? BH também tem um belo de um estoque, mas está investindo em edifícios classe A. Tem também muito em função da secção de pré-sal, e até talvez de Olimpíadas e Copa do Mundo, a gente vê desde essa faixa aqui de Santos, que é litoral de São Sim. Paulo, até o litoral norte do Rio, né, que é Macaé, Cabo Frio, etc e tal. Ali também está vendo um investimento em prédio comercial. Toda essa região puxado aí por essa questão do pré-sal, Petrobras. E as pesquisas que vocês fazem mostram, essa demanda é real, tem gente que está precisando mesmo. Sim, sim. Você tem dois tipos de análise. Um é a taxa de vacância baixíssima para essas regiões. Outra é a falta do produto. Às vezes você não tem uma ocupação classe A porque não existe um produto classe A naquelas regiões, né? Santos está acontecendo isso, tá? Bons produtos sendo construídos agora e a ideia é que sejam ocupados todos, né? Tá, aqui em São Paulo hoje, qual que é dessa área de corporativo, principalmente de alto padrão, qual é a nova fronteira que está mais valorizado hoje em São Paulo? Okay. Valorizado hoje, o endereço prime de São Paulo é o cruzamento da Faria Lima com a Juscelino. É aqueles 6 quarteirões ali que formam hoje onde estão os melhores edifícios, né? Como Faria Lima Square, você está entregando agora o JK 1600, os International Plaza, Birman 31 na esquina da Faria Lima com a Juscelino. Esses edifícios, unidos às suas especificações técnicas altíssimas, eles são chamados Triple A. Triple A's, né? Então, elevadores inteligentes, ar-condicionado central, piso elevado, forro.
lajes grandes, né? Então você não... Permite maior facilidade de layout. Isso, né? São corporações, né? Não são escritórios voltados a profissionais liberais, a médicos, advogados. Não, são espaços destinados a empresas de grande porte, né? Então você tem empresas como bancos, financeiras, empresas como, por exemplo, a Unilever, Empresas grandes mesmo. Empresas grandes, né? Empresas dispostas a pagar entre 150 a 210 reais o metro quadrado hoje, né? Não que todas que estão lá paguem isso, porque vem de um mercado diferente, né? Mas hoje essa é a faixa praticada ali no Classe A nesse momento, né? E empreendimentos excelentes entregando. E impossível deixar de citar ali os 2 novos empreendimentos que mudam um pouco a característica, que é o Pátio Malzone, né? Empreendimento top, hoje acho que considerado o melhor edifício de São Paulo. O Pátio Malzone é aquele que fica na Faria Lima, entre a Cidade Jardim e a Juscelino. Isso. Aqui. Prédio muito grande. Muito grande, foi o terreno mais caro negociado na época. Negociação imobiliária mais cara de corporativa. Tem uma casa embaixo dele lá, que sobrou uma casa no meio da construção lá. Então, esse é um empreendimento que mudou a característica ali da região. E o Infinity Tower, que fica na rua de trás, um empreendimento belíssimo, de um design arrojado. Ele também atrai empresas como LinkedIn, Facebook, Google, que foi para o Malzone, empresas de tecnologia que estão hoje em super ascensão e estão nesse tipo de edifício, né? Bancos, né? Querem estar instalados em edifícios que reflitam um pouco da inovação. Da inovação, com certeza. Da companhia, Não sei se vocês puderam acompanhar algumas imagens que a gente teve, que circulou do escritório do Google, né? Eles tentam vender isso mesmo, né? Que são empresas modernas, que o funcionário... Não tem aquela decoração clássica de um escritório corporativo, isso, né? Tudo é colorido, tem espaços, enfim. Tem entretenimento. Acaba sendo meio que uma orientação de marketing mesmo. Com certeza. É um pouco dos dois, assim. É uma filosofia da empresa, né? Agora, a gente poderia quase que dividir o mercado imobiliário corporativo nessa parte, digamos assim, glamurosa, né? Essa parte de altíssimo padrão, os prédios AAA, os edifícios inteligentes, com muita tecnologia, com desenhos arquitetônicos maravilhosos de arquitetos aí consagrados. Mas também existe um mercado aí nos bairros, talvez na grande São Paulo, se você pegar São Bernardo, Santo André, imagino eu, né? De vez em quando você está andando numa região da cidade, você está passando lá na Lapa e numa determinada rua ali tem um edifício comercial, todo espelhadinho, etc. Então, quer dizer, esse mercado também é um mercado grande, né? Sim. Os incorporadores, é sempre o desafio, né? Eles tentam sempre apostar em um mercado novo, em uma nova centralidade, né? Então... fazer a receita de bolo, todas as incorporadoras fazem, construir um prédio com especificação X no Itaim, na Faria Lima, na Berrini, é a receita de bolo. Mas onde eu vou inovar? Então hoje o que a cidade apresenta de inovações? Né? Você tem alguma coisa na Zona Norte, pouca coisa. Você tem alguma coisa na Zona Leste, alguns empreendimentos sendo construídos. Uma grande aposta nessa região da Lapa, da Zona Oeste, aqui nessa região que hoje é o Ceasa, que pode ser que mude ali o perfil de ocupação daquela região, crie-se novos terrenos, uma região de muitos galpões, já está mudando ali, né? Já está mudando. O nível de verticalização que está acontecendo. Você vê do Parque Vila Lobos até o entroncamento ali das marginais do Cebolão, acho que ali é uma área que tem uma perspectiva de crescimento muito grande aí para os próximos anos, né? E, como você citou no começo, a continuação dali da Shukri Zaidan, da Berrini. A gente tem ali o Parque das Cidades, né? Parque da Cidade. A gente teve um programa aqui numa das edições do Banville, foi com um dos profissionais envolvidos no projeto, ele apresentou todo o projeto, aqui um projeto bem grande também, né? Não, num porte magnífico. Ali digamos, do Shopping Morumbi, na Marginal, quer dizer, para quem não conhece, você tem a Berrini, né? A Berrini termina, tem o Shopping Morumbi, o Shopping Marketplace, e dali para frente você tem o chamado Chácara Santo Antônio, né? Isso. Que casinhas,
pequenas empresas. Ali provavelmente vai acontecer o mesmíssimo fenômeno que aconteceu com a Vila Olímpia, que tinha um perfil igual de ocupação e de repente subiu tudo. Eu falo porque o nosso escritório está localizado ali na Chácara Santo Antônio, então a gente acompanha de perto esse crescimento, né? Se você pegar esse miolo que você citou do Shopping Morumbi até o começo da Chácara Santo Antônio, deve ser hoje vamos dizer, o maior canteiro de obra de escritórios do Brasil. Ali tem muita coisa acontecendo, né? Você tem os empreendimentos da Odebrecht, né? Tem os empreendimentos do Walter Torre, que é o WT Morumbi, que vai ser do lado do shopping. 2 empreendimentos da EZTEC, de salas menores. O empreendimento também da Multiplan, ali bem do lado do shopping Morumbi. Então ali, e uma avenida nova que abriram justamente para atender esse público. Continuando, você tem, a uns 4 quarteirões à frente, você tem essa região da Alexandre Dumas, e Verbo Divino, que tem ali um polozinho de escritórios comerciais, mas há esse espaço para se crescer. Então, a tendência ali é que realmente aquelas casas saiam. Hoje em dia, né, naquela região, as casas já são restaurantes, já são comércios para atender esse público. Quer dizer, aquela coisa, a migração, né? Centro, Paulista, Faria Lima, Berrini, vai agora ter uma migração para esse lado também, onde serão construídos os prédios mais modernos. Isso, né? E existe um projeto da prefeitura que vai continuar essa avenida e vai criar uma ponte nova lá no Parque Bulemax, né? Criando ali um novo eixo da cidade, que é uma extensão da Berrini. É como se a gente olhasse no mapa, visse a Faria Lima, que depois que ela atravessa, vamos imaginar aqui, depois que ela atravessa a Bandeirantes, ela é Berrini, e ela vai entrar na Chácara Santo Antônio e vai até lá embaixo. Vai criar um novo grande eixo de ligação. Isso, um novo grande eixo, até mais ou menos a Ponte João Dias ali, onde já até existe alguns empreendimentos. Vai ser a região nova ali de empreendimentos prime, porque Marginal Pinheiros hoje é onde se concentram Marginal Pinheiros decididamente assumiu o seu perfil de uma avenidona de escritórios corporativos. Com certeza, né? A gente teve até um tempo atrás uma enquete no nosso portal, qual seria o melhor edifício corporativo de São Paulo, né? E quem, segundo os nossos internautas, né, é o... me fugiu o nome agora. Mas qual que é, onde fica? Fica do lado do Shopping Morumbi, o Rocha Verá. Ah, o Rocha Verá tal. Então, o Rocha Verá ali é o novo ícone. Aqueles 3 prédios que sempre foram um ícone da cidade, que eram as 3 torres do Nações Unidas, o Senu, né? Os prédios do Senu, que tem um é o Hotel Hilton. Então, até um cartão postal da cidade, agora com a ponte ali, aumentou muito isso, e você tem o Senu Torre 4, que é chamado de Tower Bridge, construindo ali também. Então, como você falou, a Marginal Pinheiros hoje concentra os melhores empreendimentos, empreendimentos altos, bonitos, né? Então, e ela vai praticamente desde lá do começo no shopping, no Parque Vila Lobos, ali no shopping Vila Lobos, onde já tem prédios comerciais, e vem vindo até agora essa nova frente aí que está se abrindo. Né? Até mais ou menos, nesse primeiro momento, em uns 5 a 10 anos, eu acho que até a Ponte João Dias é onde ela deve... Você já tem até empreendimentos na altura lá, por exemplo, do shopping SP Market, que é bem lá pro fundo da Marginal, mas você já tem empreendimentos de altíssimo nível sendo construídos ali. Então, ali provavelmente deve ser a próxima fase. A próxima fase, né? Sandra tem uma pergunta. A gente está conversando hoje aqui com o Fernando Libardi, que é sócio-diretor do Buildings, uma empresa especializada em pesquisa imobiliária corporativa. Sandra, o que nós temos? Na verdade, é uma dúvida. Fernando, a gente está falando bastante sobre o crescimento imobiliário, desse mercado corporativo e tal. Como é que a gente trabalha essas questões também, os subprodutos disso? Por exemplo, a questão do trânsito e tal. Como é que está sendo o olhar desses construtores para com esses novos projetos? Quer dizer, esse novo modelo da cidade que está se formando. Tá. É a estrutura, né, que os empreendimentos imobiliários carregam. Quando a gente, vamos separar, quando a gente falar de trânsito, claro que a gente precisa aqui de uma ação do poder público, né? Então, o que tem acontecido? O poder público tem feito o melhor dos trabalhos? Tem feito um bom trabalho, tem colocado
devolutivas que os empreendimentos têm que construir, né? Você vê Os contrapartidas. as contrapartidas, né? Os empreendimentos W Torre ali na Juscelino tiveram que construir uma ponte, ciclofaixas, calçadas. Esses empreendimentos também que estão indo em direção a João Dias vão ter que construir essa nova ponte. Então, o poder público vem colocando aí algumas coisas para se resolver esse problema da mobilidade, que é um problema, acho que não é o tema aqui hoje, que dá para se falar vários programas sobre esse tema, né? Junto a isso, vem sempre o que os empreendimentos comerciais carregam, que aí é uma coisa mais lenta. Por exemplo, logo que a gente tem novas regiões, você tem uma certa dificuldade de restaurantes, estacionamentos, coisas que o mercado corporativo sempre precisa, né? Serviços. E 2 anos ali dos empreendimentos, aquilo já começa a se estabilizar e a própria iniciativa privada se ajusta a essas novas demandas, né? Então, por exemplo, você tem ali, nessa região que eu citei de altíssima atividade construtiva do Shopping Morumbi, poucas opções hoje de refeição, né? Mas, à medida que esses empreendimentos vão sendo entregues, isso já vai se ajustando e já vai criando ali porque as pessoas, elas necessitam desse suporte, né? E nem sempre elas podem ficar indo no shopping todo dia a almoçar. Agora, voltando àquela questão que eu falei do mercado imobiliário glamuroso, esse que todos nós olhamos, né? A gente vê aí essas construções, aí, principalmente que a gente está citando aqui nesse eixo da Marginal Pinheiros, mas esse mercado que não é tão olhado, não está tão na mídia, vamos dizer, quer dizer, o cara que constrói um edifício comercial na Zona Leste, na Zona Norte, na divisa com São Bernardo, esse também é um mercado pujante, é um mercado que tem boa ocupação, que tem bom desempenho comercial? Tem sim, Gilberto. Ele é um mercado que, até nesses mercados que você citou, né, tem crescido muito. Você olha, por exemplo, a cidade de Osasco, tem uns 5, 6 empreendimentos sendo construídos lá, e justamente de olho nessa demanda, né, em empresas menores, em profissionais locais, profissionais que antes estavam em casas, e de repente agora ele pode ter um escritório lá com o mesmo custo, uma segurança maior. Então é um produto que se olha muito. Quando a gente olha isso do ponto de vista das empresas ocupantes, há interesse nesses produtos, tá? Talvez não na velocidade que se construiu esse tipo de produto. Quando você olha do ponto de vista do incorporador, eles aproveitaram muito bem essa onda. Se construiu muitos edifícios de salinha, muitos edifícios para se vender na planta lá para o investidor pessoa física, um ticket médio de 300, 500, 700 mil reais, tá? Então não é o investidor que estava tentando naquele momento ali diversificar a sua carteira, trouxe para dentro um imóvel comercial, uma sala, de olho ali na taxa de vacância de 2011, que foi para esse lado uma taxa excelente, baixíssima, né? Então ele olhava a taxa de vacância e olhava a rentabilidade e falava, não, é um investimento bom. Acontece que os incorporadores construíram muito, vendeu-se muito essas salinhas e agora está entregando, e esse investidor que não é do setor imobiliário está encontrando certa dificuldade para colocar o produto dele no mercado, né? Então, ele tinha uma expectativa de rentabilidade de 0,9% ou até às vezes 1% que o corretor disse para ele no stand de venda. Mas e ele está encontrando aqui a 0,5%. Comercial e o mercado não absorve essa demanda e o preço cai. Isso, e o preço cai, ele está conseguindo alocar 0,5%, 0,6%, um pouco bravo lá com o corretor, com o incorporador. Mas é um período de maturação, né? Logo as empresas começam a absorver e o mercado agora para de construir um pouco esse tipo de perfil de imóvel e o mercado se ajusta. É sempre cíclico. O mercado, né? Tem um pouquinho do vai da valsa, né? Quer dizer, como agora o negócio, não sei quem construiu um centro comercial ali de sala, se deu bem, vendeu bem, então é outro que fala pro outro, aí daqui a pouco começa. E eu acho que a gente tem, até para reforçar essa questão aí, o Fernando trouxe aí um quadro que eu vou pedir para o pessoal da ilha colocar aqui na tela. É o nosso quadro UrbanView em Foco. Está aí já na tela. E o Buildings preparou um gráfico aí que está na sequência,
que mostra basicamente o seguinte, ele mostra a linha de crescimento da atividade construtiva, que são, né, Fernando, são essas barras verticais, né? Isso. Primeiro assim, essa Esse barra é o volume vertical, de atividade construtiva naquele trimestre. ou seja, quer dizer, a gente vê aí que há uma evolução clara, chegando aí nesses anos de 2000, eu não estou chegando aqui direito, acho que é 2011, né? 2011, isso. E o último é 2012 ou... Não, tem 2010 ali. Então, 2010, 2011, você tem aí um crescimento muito A última é grande. 2012, isso mesmo. É, 2012, né? E mostra também aquelas outras duas linhas ali. A linha azul é a taxa de vacância, não é isso? Isso. E a linha verdinha que está ali embaixo é o PIBinho da Dilma, é isso? Que é o PIB não tá tão grande quanto... É a evolução do PIB, né? É sempre a diferença em percentual de um trimestre para o outro, né? E ali na 2008 ali tem um ponto caindo lá para baixo, quase que despencando e saindo da tela, que foi a crise de 2008. Crise de 2008, né? Que afetou um pouco o nosso mercado, o mercado brasileiro, mas a gente viu que era um mercado sólido, não tinha as especulações que tinha lá fora, então foi um mercado que voltou aos patamares e ali voltou a crescer, né? Só para o nosso ouvinte entender, né, Gilberto, acho que é importante explicar que a linha azul, que é a linha da taxa de vacância, representa o percentual de espaços vagos naquele trimestre, né? Então, quando a gente estava lá em 2005, 2006, por exemplo... Tinha uma taxa de vacância alta. Alta. Significa preços baixos. Preços baixos. Por quê? Muito espaço no mercado, muita oferta, tende os preços a cair. Então, vamos dizer assim, a faca está na mão do inquilino, do ocupante. Ele tem muita opção, ele pode bater na mesa com o proprietário dele, renegociar, isso os preços tendem a cair. A gente teve pouca atividade construtiva, né? Até pelo gráfico ali das barras verticais. Seja, enquanto essa taxa de vacância, que é a linha azul, não diminuía, a atividade construtiva também não crescia. Na hora que ele esbarrou ali, aí a coisa começou a crescer. Quando os incorporadores viram, opa, a taxa de vacância abaixou e é uma tendência, não deu aquela baixada pontual, né? É uma tendência. Então, eles prepararam os projetos e aí começaram a construir mais empreendimentos. Que significa esse aumento das barras verticais. Isso. Né? Então você vê quando você ficou ali um ano e pouco experimentando ali essa taxa de vacância, os preços aumentando, né? Porque aí pouco imóvel no mercado, aí os incorporadores começaram a construir mais e a gente teve registra aí a maior, 2013 é a previsão é o ano com previsão de maior entrega de metros quadrados na cidade de São Paulo. Por isso que a taxa de vacância está subindo ali para 2012, já está crescendo essa taxa de vacância, já está provocando esse... Então agora deve ter um reflexo do mercado de construção, ele deve cair um pouco. Deve cair. O que acontece? Eles começam a construir. Agora, o empreendimento imobiliário ele tem de 30 a 40 meses para ser concretizado, desde a sua concepção, compra de terreno, construção, finalização. Então, por isso que esse mercado é cíclico e ele fica sempre com um delay em relação à economia. Você vê a vala do PIB e depois você vê o reflexo do mercado de imóveis. O que acontece? Todos os imóveis que estavam sendo planejados, eles foram entregues no final de 2012, ou eles atrasaram um pouco e estão previstos para 2013, juntando com a atividade de 2013. Tá? Fazendo uma análise, a gente tem um outro número que é a absorção líquida, que é o quanto as empresas pegaram de novos espaços no mercado, de novos espaços. Por isso que ela é absorção líquida. Não é se uma empresa simplesmente trocar de um prédio, ali não ocorreu absorção. Se ela aumentar de 1.000 para 1.500 metros, a absorção líquida é 500 metros. Só para o nosso ouvinte entender. Então, considerando uma absorção líquida super positiva, de um crescimento agressivo da economia brasileira, as empresas expandindo, a gente, mesmo considerando esse cenário, a gente deve terminar o final de 2013 entre 10% a 12% de taxa de vacância, que é um cenário bom. Que é um cenário que... Uma taxa aceitável. Uma taxa que os especialistas chamam de saudável. Não forçaria nem os preços para baixo, nem os preços para cima. Você precisa de opção, tem,
mas o proprietário ao mesmo tempo não tem tanta dificuldade em locar. Existe um trabalho, não é como há 2 anos atrás, mas é um novo momento aí e é um novo momento velho, porque como esse mercado já teve momentos assim no mercado de São Paulo, taxa 10%, a gente sobe, vem aqui embaixo, agora volta para esses patamares. Essa grande entrada de capital estrangeiro no Brasil faz com que as empresas tenham dinheiro para crescer e os incorporadores tenham dinheiro também para fazer novos empreendimentos. Né? Muito bem, a gente está conversando no UrbanView de hoje com o Fernando Libardi, sócio-diretor do Buildings, empresa especializada em pesquisa imobiliária corporativa. Sandra, o pessoal está participando da enquete aí, está tendo votos. Convida novamente o pessoal para quem chegou agora. Enquete. Olha que legal, durante o bate-papo essa enquete tem mudado muito. Olha que interessante. Eu vou relembrar então a pergunta de hoje e você pode voltar lá no site da Urban Systems, www.urbansystems.com.br. A pergunta de hoje: investir em edifícios comerciais é um bom negócio? 3 questões para você votar. Sim, muito. Sim, mas mixando o portfólio, e não. São os últimos minutos para você votar. No final do programa a gente dá o resultado e o Fernando vai comentar pra gente. Ok, e eu queria saber do Fernando também o seguinte, você citou aí num trecho da tua fala da questão das novas centralidades, né? Então você falou assim, quer dizer, você coloca um edifício comercial, principalmente se esse edifício for um edifício corporativo grande, e as pessoas precisam comer, precisam ter serviço, né, precisam ter facilidade de acesso, é a questão da centralidade. O que a gente percebe é que a Paulista conseguiu formar essa centralidade, né? Faria Lima, idem, acho que a Berrini também já formou essa centralidade, e agora tem esse eixo novo, né? Explica aí pra gente a importância, quer dizer, quais são os novos formatos dos imóveis corporativos. A gente está falando hoje muito em empreendimento mixed use, né? Sim. Que são os empreendimentos que tem, por exemplo, uma ou 2 torres residenciais, 1 ou 2 torres comerciais, embaixo tem shopping com serviços, tem um hotel. Quais são os formatos que o mercado imobiliário corporativo vê aí de hoje para o futuro? Ok. Você resumiu bem, né? Até baseado nesse empreendimento que se torna o ícone dessa região, que é o Parque da Cidade, né? Que é um empreendimento mixed use, com shopping, com lojas, com torres de escritório, torres corporativas. Criam ali, qual a ideia, né? A ideia do incorporador, a ideia dessa tendência é criar uma centralidade própria ali, né? Que você não dependa tanto dos serviços do entorno, né? E você cria ali uma centralidade própria. Todas não, mas os grandes incorporadores têm apostado nesse modelo, né? Você tem um exemplo em Perdizes, esse exemplo. Ali próximo mesmo desse empreendimento do Parque da Cidade, que ainda está em lançamento, ela vai ser construída, mas você tem o próprio shopping Cidade Jardim, onde você tem torres residenciais e agora uma torre comercial fazendo parte desse conjunto. E ali também, no final da Berrini, quase embaixo da ponte da Avenida dos Bandeirantes, que interliga a Marginal com a Ponte dos Bandeirantes, também tem um empreendimento mixed use sendo construído ali. Quer dizer, é bem uma tendência bem clara, né? Claramente. É uma tendência que esses produtos em mercados maduros, como Estados Unidos e Europa, existe muito esse tipo de produto, né? Então agora eles vêm pro Brasil com esse novo olhar, adaptando aqui as nossas realidades, mas tentando criar ali uma facilidade, onde a pessoa possa chegar, trabalhar, comer, ter acesso à lavanderia, a reparos no carro, a tudo no mesmo complexo, de uma forma fácil, né? Isso vai de encontro também a uma reclamação, digamos assim, um anseio, pelo menos, do cliente, do consumidor, do usuário, que está cansado, está traumatizado com essa questão da mobilidade urbana? Ah, com certeza, né? Acho que hoje o grande problema do paulistano é o trânsito, né? É essa questão da mobilidade, você ter que, às vezes, se programar 1h30, 1 hora, 2 horas para estar em uma reunião. Hoje, o dia útil de produção do paulistano é muito reduzido, né? Então, você criar esse tipo de situações facilita muito esse anseio. E, claro,
Tem a questão das empresas, né? As empresas têm que comprar essa ideia, têm que escolher estar nesse tipo de ambiente. Pela nossa experiência, elas gostam. Você sempre tem uma questão assim, as empresas quando estão fazendo uma análise para um novo espaço, querem saber a distância do shopping center, dão até prioridade para empreendimentos como o Vila Lobos, que você citou, que tem o shopping, Eldorado Business Tower, muito procurado esse empreendimento, desde a construção dele é um dos empreendimentos mais procurados no nosso portal, tem recorde de acesso a esse empreendimento. As próprias torres do Senu, que são integradas com o shopping. Então, sempre essa facilidade é uma coisa que as empresas procuram. E não deixa de ser também um projeto socialmente responsável. Porque a questão que você não perde no trânsito, enfim, e emissão sim. e tudo mais. É uma fatia, né? Uma fatia. Coopera. Ainda dentro dessas questões das novas centralidades ou até do descentralizar, eu vi essa semana na rádio um depoimento de uma pessoa que dizia que via com muito bons olhos a construção do tal do Itaquerão na Zona Leste, porque a Zona Leste é praticamente uma cidade dormitório, onde boa parte da população sai da Zona Leste via os meios de transporte, via carro também, para trabalhar na Zona Norte, na Zona Sul, na Zona Oeste, no centro, etc. e tal. Então ele via com bons olhos porque poderia ser o início de um processo de fixação das pessoas da Zona Leste com a chegada de empresas, construção. E você vê algum tipo de movimento nesse sentido, especificamente em Zona Leste? Olha, até o momento, o que eu vejo são empreendimentos que já estavam previstos para acontecer naquela região, como um crescimento natural que a gente discutiu no começo, né? Como sempre as incorporadoras tentam acertar qual vai ser a próxima bola da vez, né? E a Zona Leste é sempre colocado em pauta. Então você tem alguns empreendimentos acontecendo, mas eu não ouvi nada específico com relação a edifícios corporativos em função do Itaquerão, por enquanto, tá? É claro que é um âncora, né? Vai atrair, pode atrair muita coisa. Pode mexer ali com a economia do local e isso pode atrair algumas coisas como um papel que todo tipo de âncora tem, né? De um grande restaurante, de uma rede de postos, de uma grande fábrica que chega em uma cidade do interior, ela vai sempre carregar outras empresas juntos. Ainda eu não vi nada específico. A Zona Leste está crescendo de forma natural, orgânica. Agora, você também não é de conhecimento seu nenhuma iniciativa, nenhuma ideia, nenhum projeto por parte do poder público de se induzir esse crescimento, ou seja, dando benefícios fiscais para as empresas e indústrias se instalarem ou se reinstalarem, não sei, na Zona Leste. Não existe nada, não existe essa articulação, essa atuação como indutor do poder público? Não que eu tenha conhecimento. Não. A gente tem acesso a gente olha muito pro plano diretor, né, os corredores de desenvolvimento da cidade. Então você tem corredores ali na Barra Funda, esse corredor aqui da jornalista Roberto Marinho e aquele que a gente já discutiu do Novo Eixo até a João Dias. Esses são vamos dizer assim, regiões que o poder público disponibilizou CEPACs para construir, para aumentar o potencial construtivo, mas é isso que eu tenho conhecimento até o momento. Não tenho nada específico a respeito dali da região do Itaquerão. O engraçado é que a Marginal Pinheiros se tornou, vem se cada vez mais se afirmando como esse grande centro corporativo de São Paulo, de ponta a ponta praticamente tomado por prédios corporativos, e a sua irmã gêmea, a Marginal Tietê, é o inverso, é o reverso da medalha, né? É o reverso, né? Por que você acredita que aconteça isso? Eu acho que é um processo um pouco... A Marginal Tietê, ela já era mais consolidada, né? Tinha muita indústria ali, já poucas opções de terreno, né? Quando a Marginal Pinheiros começa a se despontar como opção no segmento de escritórios, né? Aos poucos, Gilberto, eu acredito que isso vai mudando, como acontece em qualquer cidade do mundo. Toda cidade que você tinha lá, e a cidade vai crescendo, os anos vão passando, uma região industrial, uma região de mais residencial,
ou um porto antigo, como acontecia em Londres, por exemplo, que você tinha um porto bem antigo e aquela região, aos poucos, ela vai se renovando e a ideia é que o mercado imobiliário mude vamos dizer assim, o perfil daquela região, né? Então, eu acredito, como eu te falei, acho que assim que mudar aquele entroncamento ali do Cebolão e aqueles imóveis daquela curva ali até Barra Funda, até Lapa, até Ponte do Limão ali começar a mudar o perfil, acho que isso começa a se estender a marginal Tietê, porque aí você tem empresas ali que tem terrenos muito grandes e isso é uma forma interessante de olhar o mercado, né? Agora, outra característica que a gente colocou aqui, que assim, um projeto imobiliário é sempre, apesar de ser cada vez mais rápido, acelerarem cada vez mais os processos, mas ele demora cerca de 30 meses para ser realizado, 30 meses. Isso sem contar com os potenciais atrasos que podem acontecer nas obras em funções de fatores internos. Então o mercado, de uma certa maneira, está sendo um pouco atrasado em relação a uma economia, ao que está acontecendo, tendência, desejos, etc. e tal. Você acredita que isso pode causar previsões incorretas de demanda? Olha, eu acho que para as empresas que trabalham nesse mercado, não, porque as empresas estão acostumadas já com essa oscilação e com esse delay do mercado, né? Profissionais que vêm aí de anteriores a 2005, desde do ano 2000, conhecem já esses fatores, então eles sabem que todas essas previsões de crescimento, elas são baseadas nessas curvas, né? Com relação a preços, né, eles demoram um pouco para se ajustarem, e a gente tinha preços agora muito altos e eles a gente já viu no último fechamento que os preços têm diminuído, tá? Então, para esse pessoal, eu acho que não seriam, vamos chamar assim, de previsões incorretas, tá? Eles estão acostumados. Acho que fica um pouco perdido nesse mercado esse novo perfil de investidor que eu citei, que é o profissional que compra uma sala para investir e tem um pouco uma fatia dos seus investimentos baseados naquilo, né? Esse cara não é do mercado imobiliário e ele pode ficar um pouco perdido aí nessa oscilação. Quanto cobrar? Quanto vale? Aí ele compara com o vizinho ainda está cobrando alto, ele acha que já pode cobrar mais baixo, isso cria uma certa discussão. Então, a gente tem tanto o exemplo do Brasil quanto exemplos dos mercados maduros de fora para explicar um pouco essa oscilação. Então, acho que as pessoas do mercado não ficam muito perdidas com relação à informação. E acho que, só deixa eu completar, acho que esse é o grande desafio da empresa como a nossa, como o Buildings, que nós temos uma capacidade de olhar esse mercado como um todo. Como eu tenho um banco de dados com todos os edifícios comerciais e atualizo isso todo trimestre, a minha percepção na alteração ali de algum detalhe do mercado é muito rápida. Então isso nos garante uma efetividade boa. Muito bem. A questão também, você falou aí da pessoa que investe, né? Quer dizer, porque talvez o pequeno investidor, ele compra, porque está chegando na nossa enquete aqui, é interessante a gente saber um pouco isso. Ele compra, de repente, uma sala comercial, um imóvel para qualquer conjunto comercial para poder investir através do aluguel. Seria uma forma interessante ainda de investimento, ou é melhor hoje a pessoa entrar num fundo imobiliário, por exemplo, com uma cota de fundo imobiliário? As duas opções são bem interessantes, tá? Quando você olha para o investidor desse produto, ele tem que analisar aquele produto. A gente não pode generalizar. A gente tem áreas da cidade já nesse perfil com uma super oferta. Já existe isso hoje, tá? Mas a gente não pode generalizar. Existe ainda nichos, empreendimentos específicos, de salinhas que tem esse perfil de investimento que é um bom investimento, que trará um retorno porque a região ainda não tem muitos produtos, há uma expectativa em cima daquela região, tá? E outras regiões, acho que o recado é que esse investidor tem um pouco de paciência. Em regiões, por exemplo, como do Parque Vila Lobos, tem ali um empreendimento grande de salas menores
que foi totalmente vendido e a gente tem isso hoje, tem lá 50%, 60% de ocupação. Então você tem muito investidor ali, pessoa física, esperando a sua rentabilidade, mas a região ainda está em formação. Então esse ele vai ter que ter um pouco de paciência nesse mercado, né? E só para a gente terminar, a gente está chegando no final aqui do Urbanville, tem essa questão, o Buildings agora está entrando forte também nessa área industrial, que é um outro mercado corporativo, aí não é um mercado de escritórios, é um mercado de indústrias, né, onde as empresas colocam o seu parque industrial. Esse é um mercado que também está aquecido assim aqui dentro do Brasil? Como é que está isso? Tá. Do ponto de vista do crescimento das indústrias, isso com certeza é muito determinado pelo aquele crescimento do PIB que a gente já falou. A nossa pesquisa focou em condomínios logísticos, condomínios de galpões, que vamos dizer assim, é uma nova tendência do mercado imobiliário brasileiro, tá? É um mercado basicamente aí de 5 anos para cá. Os melhores empreendimentos foram construídos nesse mercado e com uma absorção fantástica. Você tem empreendimentos que, muitos deles com pré-locação, empreendimentos que estavam lá na metade da construção, já tinha o ocupante, ou o incorporador tinha um terreno e falou, pessoal, vou construir aqui um empreendimento assim, eu loco. Então você tem um cenário super favorável aos incorporadores. Você tem a presença de poucos incorporadores nesse mercado, tá? Porque são áreas maiores, um investimento alto, e eles geralmente, tem um exemplo ou outro, mas geralmente não se pica o imóvel para se vender para pequenos investidores. Geralmente é de um investidor, 2 ou 3 donos que formaram um grupo e são proprietários disso, tá? Há uma previsão aí altíssima de crescimento. Você tem coisas que puxam tanto o crescimento do Brasil, o crescimento do mercado consumidor, né? O Brasil, dessas vendas online, todo esse universo de armazenagem e de entrega rápida que o mercado consumidor atual exige, vai de encontro a esse perfil de imóvel, né? Então você tem galpões de distribuição que tem que estar perto dos grandes centros, perto de São Paulo, perto dos aeroportos, para escoar a tua carga. As vantagens desses condomínios é que você divide ali as questões de segurança. Então você hoje ter um galpão isolado, tem toda aquela questão de segurança, roubo de carga, você fica avisado. Dentro de um condomínio você minimiza esse risco. Então é um novo perfil de produto e nós pegamos ali logo no começo e vamos fazer o mesmo tipo de acompanhamento que a gente faz para o escritório, vamos fazer para o industrial. Maravilha, a gente conversou hoje aqui com o Fernando Libardi, sócio-diretor da Buildings, que é uma empresa especializada em pesquisa imobiliária corporativa. E antes de terminar o nosso programa, a Sandra Lanza vai contar para nós qual foi o resultado da enquete com a sua participação. Pois é. Olha que interessante o resultado da enquete hoje. Investir em edifícios comerciais é um bom negócio? 0% diz que não. 8% disseram que sim, muito. E a maioria, 92%, disseram que sim, mas mixando o portfólio. Fernando, o que você acha desse resultado? Diz com a realidade? Justíssimo, né? Acho que com certeza a grande regra aí dos investimentos é mixar os não colocar, a velha frase, não colocar todos os ovos na mesma cesta. Isso retrata bem aí o que diz a cartilha, né? Porém, é aquilo que a gente já conversou. Para o pequeno investidor, tem que ter muita atenção no produto que ele está investindo. Os grandes investidores, que eles têm mais tempo, eles já estão mais acostumados, eles têm lastro para esperar o produto amadurecer, eles estão bem, tanto que você até citou uma hora a questão dos fundos. Fundo imobiliário é uma boa opção hoje. A nossa próxima revista vai ter uma matéria especial sobre fundos imobiliários e acho que o espectador vai poder comparar bem esse cenário, né? Me diz uma coisa, Fernando, vamos supor que aqui quem nos esteja assistindo gostou aqui da revista do Buildings, assim, aqui também tem o portal, né? O novo portal, cadê aqui? Portal Buildings, aqui eu vou pôr bem em cima de mim.
Portal Build. Eu queria que você desse aí acessos, como é que Claro. faz as pessoas, enfim, tomarem conhecimento de todo esse conteúdo interessante aí que vocês disponibilizam. Claro. Tudo se resume ao nosso portal. Basta entrar www.buildings.com.br. Lá você vai ter tanto os formulários para cadastro, para recebimento das revistas, tanto o escritório como o industrial, tá? Como matérias, notícias, acesso. O espectador que precisa ir buscar um imóvel para a empresa dele, ter uma noção geral do mercado, pode fazer isso através do portal. Então ele coloca lá, preciso de 500 metros na região da Berrini, com essa especificação técnica, ele vai encontrar o imóvel. O Builds nós não fazemos o trabalho de corretagem, não apresentamos opções, mas disponibilizamos o nosso portal como ferramenta de uso. É como se você fizesse um filtro mais técnico e a partir daí do interesse da pessoa, ela vai procurar quem comercializa aquele tipo de Isso. Essa é a grande vantagem de utilizar o Builds. É diferente de um portal de uma imobiliária onde você vai ter acesso aos imóveis em carteira daquela imobiliária. Nós pesquisamos todos os imóveis, tá? Então, se você fizer um filtro ali dentro daquele trimestre, você vai ter ali uma opção bem clara para a sua empresa e vai poder, como você falou, contatar A, B ou C para comercializar aquele espaço. Muito bem. Então você que está nos assistindo aí, interessou-se, por favor, acesse aqui, ó, portal Buildings, www.buildings.com.br e a gente vê lá. Pois é, viu, Gilberto? Tem muita gente que se interessou de verdade aqui. Quero mandar um abraço para o Alaô, que participou com a gente, e o Adriano Santos, que está dizendo o seguinte: ah, que pena, acabou. E quero convidar vocês também, quem está participando aqui do programa, que pode continuar assistindo aos vídeos do UrbanView. Entre em www.urbansystems.com.br ou também por meio do nosso canal no YouTube, www.youtube.com/urbansystems. Aguardo vocês lá. Muito bem. E eu agradeço muito a presença do Fernando Libardi, que veio aqui hoje no UrbanView, sócio-diretor do Buildings, empresa especializada em pesquisa imobiliária, para falar sobre o nosso olhar da semana, que foi imóveis corporativos, quais as tendências e desafios deste mercado. Fernando, muito obrigado. Obrigado, Gilberto. Obrigado, Sandra. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar com você. Se você tiver algum dado, alguma coisa interessante que você queira apresentar, por favor, nos contate, que o UrbanView está aberto aqui para recebê-lo. Legal, muito obrigado. E para encerrar o programa, eu queria só fazer um aviso. Na terça-feira que vem, que vai ser dia 2 de abril, extraordinariamente não haverá a edição ao vivo do programa UrbanView. Então, na terça-feira que vem, dia 2, nós não estaremos aqui porque nós estamos preparando esse dia um UrbanView especial. É o UrbanView Debate, que vai trazer aí um debate com 5 feras sobre o assunto, que vai abordar o tema desenvolvimento urbano sustentável. Então, na próxima terça-feira a gente não está aqui e depois a gente avisa para vocês quando é que esse debate será veiculado. Se você quiser se manter informado das novidades, das questões, das datas, dos programas, dos temas, dos convidados, assina a nossa newsletter. É só entrar no site, né? www.urbansystems.com.br. Quem entrar aqui no site da Urban Systems vai ver aqui, se você está acostumado a entrar no nosso site para acessar a enquete, que fica ali do lado direito, deixa eu aqui, urbansystems.com.br, urbansystems.com.br. Se você entrando no site da Urban Systems aqui, lá no cantinho, se não me falar, eu até quero olhar aqui, exatamente no cantinho inferior esquerdo, você tem lá newsletter. Receba informações periódicas da Urban Systems, como a programação do UrbanView, os novos estudos Urban Report, além de eventos, novidades e muito mais. Você coloca o teu nome, teu e-mail, manda, você já passa a fazer parte do nosso mailing e aí você recebe toda semana um comunicado da Urban Systems com tudo o que está acontecendo. Então, entra lá, faz a sua inscrição e fica a par do que a gente está aprontando. Voltamos então, sem ser essa terça-feira que vem, dia 2 de abril, na outra segunda terça-feira de abril, com mais uma edição ao vivo do programa UrbanView aqui na UTV. Até lá!